E aí, gente, Enem Science aqui. Hoje a gente vai continuar nossas aulas sobre a introdução à economia, falando sobre a Berkshire Hathaway, as conferências agora de 2012 até 2014. Eu já estou na de 2015, então eu vou vendo ela e falando sobre ela. Alguns os pontos principais, né? E nessa conferência, principalmente de 2011, a gente vê coisas que eu já falei anteriormente, como a questão lá de claims no Japão, né, de underwriting, que é basicamente pagamento de seguros, que a Berkshire Hathaway é uma empresa de seguros, obviamente, também, principalmente associado à General Re, então eles pagaram muito a empresas japonesas e australianas por questões do terremoto no Japão e por questões de problemas de furacão na Austrália. Eles falam de David Sokol, então eu vou colocar aqui primeiro, né? O que ele fez basicamente? Foi uma treta aí. Ele era um dos gerentes de uma empresa da Berkshire Hathaway e ele cometeu uma coisa chamada, aparentemente, tá? Insider trading. O Rothbard, eu já vi ele falando sobre isso, eu não lembro qual livro, que insider trading não teria nenhum problema. E eu concordo em vários aspectos que, na maioria dos casos, insider trading não deveria ser legal, mas em outros poderia ser sim, depende de incorreto, mas eu não vou entrar aqui, né? Basicamente, insider trading é você ter informação não pública sobre uma empresa e você usar isso para investir. Então, dependendo da empresa que você está, vamos supor que você trabalha na Nvidia, tu é tipo um VP da Nvidia do nível mais alto, executivo, você não pode operar certas transações associadas à Nvidia. Então, dependendo do seu cargo, tu vai ter informação privilegiada sobre um novo produto, uma nova placa de vídeo ou um novo tipo de negócio que ela vai fazer, empresa, aquisições. Tu não pode usar isso para você ganhar lucro em cima. Então, o que o David Sokol fez? Ele, por livre e espontânea vontade, ele investiu numa empresa que ele sugeriu para a Berkshire Hathaway investir, tipo, semanas antes da Berkshire Hathaway fazer uma, um aporte muito grande nessa empresa. Ele comprou na sua conta, eu acho que ele pôs dinheiro na conta de pessoa, uma coisa assim, pra fazer, pra ganhar com isso, né? E basicamente teve toda uma treta associada a esse evento. Então eles tratam bastante sobre essa questão do David Sokol. E no fim ele foi inocentado de shadow trading, né? Então ele não foi preso por causa disso. Em que o Buffett diz, né, que David Sokol comprou 510 milhões na Lubrizol, né? Então a empresa em questão era a Lubrizol. Eu vou colocar aqui. Então 500 milhões em Lubrizol, que era a empresa. Que eles disseram que era uma boa empresa e tal, eles já iam investir. Mas teve essa questão aí, ele foi tirado do cargo por conta disso, né? Então, alguns consideraram internamente na Berkshire Hathaway como insider trade. Então, esse é o ponto inicial ali, que levanta algumas questões associadas a esse tema, né? O Buffett disse que o pai dele era negativo na visão do New Deal, que é um evento importante no século passado nos Estados Unidos. Eu não sei muito do New Deal, então não vou falar sobre. Mas era uma questão que alguns pensavam que ia ferrar os Estados Unidos. Aí ele falou pro Buffett que, quando era novo, né, que ele se casou com uma mina, que ia dar merda, né, que, ó, não se preocupe se você falhar, porque os Estados Unidos vai cair por conta disso, mas enfim. No fim, não, não, não gerou nenhum problema catastrófico para a economia americana, né? Aquela velha questão que você só paga dividendos quando a ação não vai dar mais $1 em presente value, né? Eu já falei isso daí anteriormente, vou colocar aqui de novo. Então, só paga dividendos caso a ação em si não acrescenta
no present value da empresa em si mais $1. Escrevi de uma forma diferente, mas acho que dá pra entender, né? Então, como eu disse na última aula, teve nas conferências posteriores, acho que 2013, uma votação para quantos shareholders queriam que a Berkshire Hathaway pagasse dividendos. 97%, mais de 97% dos shareholders da Berkshire Hathaway votaram contra. Tipo, mais de 500 mil pessoas no geral em ações de classe A, que é classe A shares. Então, basicamente, os próprios shareholders não visam dividendos em relação à própria Berkshire Hathaway, né? Que bancos, ele diz, né? Bancos eventualmente vão à loucura, né? Go crazy na parte de assets, né? Isso é uma coisa importante, né? Deixa eu colocar uma nota assim, né? Investir em bancos se tornou arriscado. Não é que é arriscado, se tornou arriscado com o tanto de leverage que eles têm e o exposure. Para quem não sabe, leverage é um termo associado a uma vantagem. E exposure é a sua exposição a risco. São termos muito conhecidos em investment banking. Qual que é o ponto? Depois da crise de 2008, ficou claro que bancos têm problemas de insolvência que são crônicos, né? Isso daí, a escola austríaca já falou milhares de vezes, né? Rothbard, Jesus Huerta de Soto e outros autores sobre reservas acionárias. E esse leverage, basicamente, ele vem de easy money, né? De doutrinas econômicas que permitem que haja uma expansão de crédito ex nihilo na economia, gerando inflação, mas permitindo senhoriagem para o governo e para bancos, né? Então, quem ganha com isso são os banqueiros, né? Grandes empresários, mas a população perde em questão de poder de compra, né? Porque seria a inflação crônica e, obviamente, isso deveria ser legal, né? Reservas estacionárias, etc. Então, investir em bancos se tornou arriscado. Tem bancos que nunca se recuperaram da crise de 2008 e a próxima crise com certeza vai ser pior ainda. Tem uma pessoa que pergunta sobre conglomerados, né? Posteriormente, né? Então, ela, na verdade, é tipo é uma mina que fala, tipo, contra, né? Conglomerados. Eles dizem que há uma eficiência de impostos. Aqui é N, tá? No modelo da Berkshire Hathaway de sendo um conglomerado, né? Não um conglomerado. Então, pra quem não sabe, a Berkshire Hathaway, você pode ver conglomerado. Ela é uma empresa que ela é dona de múltiplas empresas. Então, você tem a Geico, General Re, você tem a Siskendi, enfim, eles têm um número pesado de empresas. Tipo, não sei se acho que passa mais de 50, não lembro exatamente. Tem no site deles. E são vários setores. Tem na parte de seguro, na parte de manufatura, textil, transporte, eles falam muito de transporte de carvão e outras questões, né? Seja por trilhos ou por outras formas. Então, o ponto é que você tem uma eficiência de impostos em ter um conglomerado, não um trust, que nem vou entrar aqui num trust, que é complexo. Trust, do ponto de vista legal, talvez. Eu tava lendo um livro sobre trusts, né? De direito. E é tão complexo que dá até preguiça de tentar aprender sobre trusts do ponto de vista legal, né? É muita coisa, né? Mas aqui é um conglomerado. Então, é uma empresa que ela comprou várias empresas. Enfim, a Coca-Cola é um conglomerado, de certa forma. Várias empresas são conglomerados. Não tem nenhum problema nisso. Só que há uma eficiência de impostos e também de transferência de capital. Em que isso é bom para gerenciar coisas, né? Para alocar capital de forma correta. Ele falava de fundos de índice, né? Que obviamente fundos de índice são superiores a fundos mútuos, fundos de fundos, hedge funds, etc. E ele prova isso ao longo dos anos, né? Com uma aposta que eu já vou falar posteriormente. E que bailout deveria ser legal, né? Embora
Tipo, deveria ter uma pena para as empresas que fizeram merda na crise de 2008, etc. Embora não houve da forma como eu pensava. Só que uma coisa que é importante, o Buffett, ele é bem a favor do Ben Bernanke, né? Então, que fez algumas questões, algumas ações, né? Durante a crise de 2008, que eu, na opinião de qualquer pessoa da escola, teria que ver como errada, né? Mas isso a gente pode entrar depois, né? Mas ele elogia bastante o Ben Bernanke ao longo das conferências. Bom, 2014 agora, né? 2011, não. Eles falam como a energia nuclear é importante para os Estados Unidos e também o esforço deles em energia eólica e várias palestras. Eu estou me repetindo aqui porque outra palestra também eles falam, né? Mas o investimento dele em energia eólica e energia eólica de vento, né? E a outra renovável. Eólica. Eu vou deixar só eólica por enquanto. Na nuclear não estou investindo, não. Mas. E outras formas de energia alternativas. Ah, lembrei, solar. Então eles investiram pesado nessas coisas ao longo do tempo. Pesado em certo sentido, né? Bom, eles vão dizer, abre aspas, o Buffett, né? Nós não deixamos de lado empresas sem crescimento como para investimentos, né? Então, não é porque uma empresa tem uma taxa de crescimento que é chamada de G, né? Nas equações, né? De finanças, né? Baixo. Nossa, aqui não tá focando. Que essa empresa é ruim. Então, o ponto é que não é porque uma empresa ela tem uma taxa de crescimento baixa, porque tem uma coisa chamada growth stocks, que é o próprio Benjamin Graham e o próprio Philip Fisher, do livro Uncommon Risks and Uncommon Profits, que eu já falei no canal, fala sobre, né? Growth stocks são empresas que estão emergindo e que têm uma taxa de crescimento alta. Isso não pode ser uma métrica para você decidir investir em ações através de uma plataforma, do seu Nubank, enfim, seja lá qual forma você vai investir. Não pode ser uma métrica para você investir na empresa, né? É claro que a taxa de crescimento é um dado que você vai ver, porque empresa que você vai investir, como você vai ver diversos dados, mas você tem que entender, na verdade, o que é chamado de molde por eles, né? O molde de uma empresa é o que realmente, tudo que é associado ao que ela faz. Por exemplo, qual é o molde da Coca-Cola? É uma empresa que está há mais de 100 anos no mercado, que vende produto que todo mundo compra, no geral, para festas, para bares, para todo tipo de lugar, e que é um produto que no geral veio para ficar e não estagnar. Além da Coca-Cola comprar N empresas de diversos mercados, porque você fala, não vou investir na Coca-Cola porque eu acho que o mercado fitness vai tomar lugar, ou coisas não tanto voltadas a açúcar. A Coca-Cola investe em empresas que também estão no mercado fitness. Então, tipo, a taxa de crescimento dela vem de outras, ela é um conglomerado, né? Vem de diversas empresas que estão em mercados que ela não atua com o produto Coca-Cola. Então, esse é um ponto relevante. Mas quando ele tá falando aqui, ele fala que, por exemplo, a própria General Re, né? Eles estavam falando que o seguro, os produtos de seguro da General Re eram ruins de lidar. Por exemplo, eles falam muito sobre reinsurance, que é basicamente você ter resseguro. O resseguro é basicamente você ter o seguro do seguro. Então, vou pôr aqui, ó. Reinsurance. É o seguro do seguro. Eles falam sobre como isso é difícil de ganhar dinheiro com isso, porque é muito complexo, né? Então, seu exposure para risco aumenta e você pode ter perdas. Na General Re, não tô falando de resseguro, eles tinham problemas e eles corrigiam esses problemas. Não é porque uma empresa ela tem uma taxa de crescimento baixa, que o molde dela, que as coisas que ela faz que realmente geram valor, são ruins no longo prazo.
Então, o que você tem que entender, o que importa é fluxo de caixa da empresa, o quanto ela e quanto ela pode crescer esse fluxo de caixa no futuro, que são as vendas de serviços, produtos, enfim, a forma que ela gera capital, pode ser um serviço de subscrição como Netflix, porque no fim o Netflix ele vende subscrição, então ele vende. Então, o cash flow do Netflix são as vendas, é o dinheiro que entra. Então, no fim é o que importa, é o que a empresa vende e não exatamente a taxa de crescimento, né? Eles falam sobre como eles não tinham uma grande quantidade de commercial paper antes de 2008. Isso é uma coisa importante, porque commercial paper era basicamente uma forma de crédito de curto prazo, que eles usaram eventualmente, mas não nos tempos... Eles tinham poucas unidades, assim, poucos valores, né? Pouco no sentido deles, né? Deviam ter milhões, mas eles tinham um pouco em commercial paper, que era, obviamente, inflacionário pra caramba. E, obviamente, algo que também foi parte da crise de 2008, né? Então, isso é uma parte importante. Outra coisa que, associada a isso, eles dizem que eles colocam... Isso aqui é importante. Ele vai dizer com essas palavras, né? Nós colocamos... Vou pôr em português mesmo. Eles falam... we basically keep it in treasuries. Nós colocamos no tesouro. Nesse caso, o tesouro americano, que é basicamente títulos do governo americano. O que é um título do governo? É basicamente uma missão de crédito do governo e você investe no governo. Quando você coloca dinheiro em títulos, é um investimento normalmente de longo prazo e também nesse caso de baixo risco, né? Então quando eles falam coloca no tesouro, a gente coloca, tipo, quando eles têm dinheiro, eles não vão gastar, eles colocam no tesouro. Eles não colocavam em commercial paper. Eles não colocavam em tudo em investimentos de investimentos não, em, em empréstimos de curto prazo, em formas de pegar crédito de curto prazo, eles colocam em títulos, né? No tesouro americano, de forma mais clara, né? O que é muito mais interessante do que colocar em commercial paper para a pergunta que foi feita, né? Então, uma empresa colocar nisso é uma dica interessante, né? Colocar o dinheiro no tesouro em relação à reserva, né? Outra coisa sobre a energia eólica, né? Eles vão falar sobre como a energia eólica, isso aqui é também um ponto muito importante. Eles dizem, você nunca pode confiar na energia eólica, no poder do vento, como a sua fonte básica, obviamente, de energia. Então, como que os caras perguntam, por que vocês fazem energia eólica, usam energia eólica? Tem uma parte de alocação de recursos em empresas de energia eólica. Se 35% do que é gerado, assim, é baixo, tipo, o vento ele venta o suficiente 35% do tempo, ele diz, né? Então por que vocês têm algo que não dá dinheiro, na verdade? Para você ter energia eólica, pelo menos nos Estados Unidos naquela época, e eu creio que ainda é hoje, você precisa de subsídio. Deixa eu colocar em outra cor. Você precisa de que alguém, esse alguém é o governo, banque subsídio para energia. Claro que eu pessoalmente sou contra subsídios, do ponto de vista econômico. Para uma empresa, se ela vai ganhar dinheiro nessa questão, que se lasque, né? Então, mas o subsídio que eles estão falando é o dinheiro do governo para a operação de energia eólica para fornecer energia para certos estados dos Estados Unidos. Eu não lembro exatamente qual que eles forneciam, né? Então, sem o subsídio não valeria a pena, você não teria lucro suficiente para fazer essa operação, dar retorno suficiente. Eu não sei da solar, do solar eles não falaram, mas para eólica, porque o sol tá tendo sol no geral sempre ao longo de todo o ano, dependendo da região. Principalmente se eu for para uma certa região do Chile, sempre vai ter sol, só que nem sempre tem vento. Então as flutuações de, de ventanias, de questões que são climáticas também, questões que são associadas a condições que o ser humano não pode controlar, elas têm
movimentações que não são necessariamente previsíveis. Vai para a teoria do caos aí na matemática. E por isso, obviamente, por isso que essa questão que somente com subsídio, pelo menos no caso deles, né? Então você precisa de uma coisa chamada, que eu já falei anteriormente, tax credit. Vou deixar em verde. Então para isso você precisa de gerar tax credit, que é basicamente crédito do governo que você é elegível para realizar isso daqui. E aí você paga menos impostos nessa questão também. É o único jeito de energia eólica funcionar, pelo menos na condição que eles falaram aqui, né? Novamente eles falam sobre resseguros, eu já falei sobre isso. Bom, essa parte que eu vou falar agora, eu vou pular algumas que eu já falei anteriormente, como book value, né? Que ele fala que book value é um proxy para o valor intrínseco de uma empresa, eu já falei o que é book value anteriormente, na última aula. Fala como a Berkshire Hathaway estava indo para o mercado mais comercial de seguros, né? Para pessoa comum e etc., como na Geico. O Munger diz que geralmente, abre aspas, geralmente eu penso, ou geralmente pensando, né? Generally thinking, eu não acho que o reinsurance, né? O resseguros é bom para a maioria das pessoas, né? Então ele diz, agora a opinião do próprio Munger. Em outras palavras mais simples, né? Eu creio que ele aprovaria. Resseguro é uma bosta, né? Eu não vou colocar dessa forma, eu vou só falar. Resseguro é um nicho, ao menos complexo, né? Ao menos é complexo, para ser um pouco mais de boa. Então, resseguro é complexo de você. E é uma empresa, tipo, extremamente relevante nesse ponto, né, de seguros. Né? Então, resseguros é extremamente complexo, por isso não é tão legal. Eles falam sobre a política de taxa de juros zero do Fed pós-crise de 2008 e como isso foi bom para eles, obviamente do ponto de vista econômico, se a gente for para a escola austríaca. Esse controle da taxa de juros é imoral, né? Então o Fed fazendo isso ainda mais moral. Você tem basicamente uma forma ad infinitum em termos do resultado de Soto de criação de geração de capital, né? Então eu creio que na minha opinião, né, não é a opinião deles, o Fed abaixar a taxa de juros para zero é simplesmente imoral, na minha opinião. Eu vi um lei falando esses dias que a taxa de juros não é o preço do capital. Só que aí ele cita os juros originários de Mises. Só que do ponto de vista superficial, nominal, o taxa de juros é sim o preço do capital. Isso não é contrário à visão de Mises de juros originários. Tem uma coisa que é os juros e os juros originários. Os juros originários é a diferença de índice de preços em relação aos preços a minha expectativa por exemplo, do preço do arroz agora versus o futuro. Então, quando teve a crise lá da chuva no Rio Grande do Sul, a expectativa das pessoas era que o preço ia aumentar, embora ninguém sabia que a safra já tinha sido feita o suficiente, para quem não tinha conhecimento sobre isso. Então não ia ter falta de arroz, mas isso que era a expectativa das pessoas. E essa mudança de expectativa no preço do arroz na época que teve a crise lá das chuvas no Rio Grande do Sul, foi o que começou a mudar o preço inicialmente. Então, obviamente, isso é juros originários, tudo bem. Só que a taxa de juros é sim o preço do capital, em certos aspectos. E eles falam sobre Bitcoin, né? E normalmente o que eles falam de Bitcoin é contrário. Né? Só que tem um ponto que é importante, né? Eles falam contra Bitcoin, né? Eles mesmos falam que não entendem, tá? O Munger sinalizou que entendia um pouco mais, mas no fim eles não entendiam de nada sobre o tema, né? Então, eu creio que a própria Buffett falou, eu não vou me opinar nisso, porque eu não sei, de forma descontraída, né? Mas o que eu tenho pra opinar sobre, né? Que se você comprasse naquela época, né? Eles falaram isso em 2013, tu estaria bastante rico se você guardasse até hoje, né? Por mais que teve uma baixa recente.
Tipo, quando o Bitcoin tava na minha órbita, né? Tava $300 por muito tempo. Então, enfim, é um asset especulativo, né? E a razão dele existir nem é em si. A razão de que o Bitcoin foi criado foi para ser uma forma de pagamento sem intermediários, só isso. Agora, porque as pessoas usam como investimento é outra questão. Eles falam algo muito importante agora, que a gente vai para hedge funds, que o índice da SP500, que é o índice de 500 empresas nos Estados Unidos, performa melhor, de forma acumulativa, que hedge funds. E aí, no caso de 2012. Depois esse número fica diferente, mas basicamente a performance que eles colocaram em 2012 da SP500 foi 8,69%. Ou seja, fundos de índice na SP500 renderiam mais do que 0,13 de hedge funds. Porém, a gente tem que entender que os hedge funds, aqui do hedge funds, estavam numa crise pós-crise de 2008. Eles sofreram muito porque eles dependem de empréstimos bancários, de empréstimos bancários para realizar operações de que eles realizam muitas transações com empréstimo bancário, né? Em options, né? É isso que hedge funds fazem, né? Um hedge fund é um fundo de investimento. Tu chega lá, tu tem, vamos supor, 600 mil na sua conta e fala, ó, eu não consigo, eu não sei o que investir, vocês podem investir pra mim? É mais ou menos isso. Aí no fim você perde dinheiro. Tô brincando, na verdade é isso mesmo. É, mas é legal porque eles depois vão falar sobre isso de novo. E a gente vai pra conferência de 2014. E eles falam sobre essa mesma questão. Eu vou apagar essa parte da esquerda, mas tu pode tirar um print caso queira. Então já vamos começar com isso, na verdade. Então vamos lá. Então a gente tá no XI, parte 11. Então eles basicamente vão mostrar que de 2000... Deixa eu pegar aqui. De 2008 até 2013. Então, de 2008 até 2013, você teve um retorno na SP500 de 43% cumulativo. Então, retorno cumulativo de 43,8%. Então, no fundo de índice na SP500. E, obviamente, você tem que pagar taxa, tá? Para investir em fundos de índice, mas as taxas são menores do que em hedge funds. E nos hedge funds você teve 12,5% de retorno. O que só prova o que eles sempre diziam, né? Que primeiro, hedge funds têm taxas altas e que os retornos deles não são tão bons quanto a maioria pensa, né? Então, esse é um ponto a ser levantado, né? Em relação a hedge funds. Que eles acham que eles dominam tudo, mas nem tanto. Bom, nessa conferência que acontece aquela questão dos dividendos que eu falei anteriormente, tem uma pergunta sobre custo de capital. Costs of capital. E tem uma equação para isso. Eu nem vou mostrar porque é inútil. Mas eu já mostrei em outra aula. Mas basicamente, o cara pergunta em relação ao custo de capital da Berkshire Hathaway. E a resposta é a mesma. O custo de capital não é uma coisa tão fácil de se inferir, na verdade. Porque o que é o custo de capital? É o custo associado ao capital alocado. E tu quer saber, por exemplo, qual é o custo de retenção ou de aumento de capital, né? Qual que é a resposta para isso que o Buffett sempre dá, né? Um hambúrguer na mão é melhor que dois voando. Não é bem assim, ele coloca dois na moita, né? Mas em português são melhor assim. Em inglês é one burger in the hands is better than two in the bush. Então, um hambúrguer na mão é melhor que dois voando.
Então, investimentos literalmente se resume a isso. Então, é melhor tu não investir do que investir numa empresa merda e perder todo o seu dinheiro, por exemplo. É melhor você investir em 5 empresas que você entende muito bem do que investir em 20 que você não entende e perder todo o seu dinheiro. É tudo sobre entender como empresas funcionam e os prospectos financeiros delas. Então, tu tem que pegar empresas fáceis de entender e que você, ou que você entende. Então, por exemplo, se você, por exemplo, eu dei mais de 50 horas no canal de curso de inteligência artificial, mas eu não creio que eu consigo avaliar, na minha opinião, no momento, investir em empresas de inteligência artificial. Eu, pessoalmente. E eu entendo sobre, assim, o mínimo sobre o tema, né? Tipo, eu escrevi livros do tema, mas principalmente fiz mais de 50 horas de curso no canal, com referências acadêmicas. Então, eu creio que eu entendo o mínimo para conhecer empresas, eu sei as empresas principais de IA, etc. Mas eu não tenho capacidade no momento de inferir o crescimento desse setor por questões de. Em ciclos, né? Então, claro que daqui a 20 anos esse setor vai ficar muito maior, daqui a 10 anos, etc. Mas podem ter ciclos que esse mercado vai cair. E isso é muito provável. Então eu prefiro comprar quando der muita merda do que antes. Mas é bem claro que muitas empresas de IA que estão nascendo agora vão falar isso no futuro, bem próximo, por questões que eu já falei anteriormente no vídeo de IA do canal, dessa série de vídeos de economia, sobre essa bolha saindo no setor de IA, né? Depois eles falam sobre compensação de grandes executivos de empresas, né? Se isso é bom para a transparência da empresa, e eles dizem que na Berkshire Hathaway eles não vão publicar a compensação dos seus empresários, porque isso causaria muita inveja em diversas questões do ponto de vista público, não faria sentido, né? Então não necessariamente é importante para a transparência você publicar quanto seus executivos ganham. Não é bom. Ah, ele fala sobre estoque cumulativo e não cumulativo, que eu já falei, né? O não cumulativo ele não paga dividendos, eu já falei em outra aula, mas... Então, a ação não cumulativa, ela paga dividendos, na verdade. Estoque, ele paga dividendos, mas vamos supor que a empresa não paga dividendos no mês, no caso, num semestre. Se ela quiser, ela não paga depois. Na ação cumulativa, a empresa é obrigada a pagar esse dividendo depois. Caso ela não pague num certo momento por não ter grana, etc. O que pode acontecer, né? A empresa, num semestre, não vai tão bem, ela não consegue pagar 4% que ela prometeu a todos os seus acionistas, etc. É normal. Eu já falei sobre o prefeito histórico em outra aula, então não vou falar aqui. Sobre seguros, né? Isso aqui é muito importante. Eu vou falar que seguro, uma empresa de seguros, né? Insurance, é sobre avaliar, né? Ou evaluar a propensidade de perda e um próprio premium, que seria o preço do produto em questão. Então, seguro é sobre avaliar a propensão de perda possível, né? Seu exposure. Então, por exemplo, se tem muitos acidentes de carro, por algum motivo que a gente não saiba, estatisticamente, num estado específico, numa região específica, ela pode dar mais prejuízo do que outra região. Porque as ruas ali são horríveis, né? Tem muito acidente. Você vai ter que pagar mais temporalmente do que você ganha, né? Enfim, coisas desse tipo. Você tem que avaliar a propensão de perda do ponto de vista estatístico em relação a um produto e calcular, né? E não é uma questão matemática complexa, segundo eles, né? Mas sim, você tem que entender como seguros funcionam, no geral. E depois avaliar um prêmio. O prêmio é basicamente o preço do que você está colocando, se for um seguro de carro, por exemplo. Então, para roubo de carro ou acidente de carro.
Então você tem que pagar um novo carro para cada vez que tem um acidente de carro grave. A empresa, ela tem que pagar no momento que isso acontecer, não pode haver fraude, etc. Então você tem que calcular qual que é o preço que você pode fazer para isso. Não pode ser um preço tão alto, porque senão ninguém vai querer o seu seguro. Se o seguro for muito caro, a pessoa ou não vai ter dinheiro para pagar, ou simplesmente não vai querer comprar, vai comprar outro. E sua capacidade de conseguir fazer o underwriting disso, que é pagar o carro para a pessoa que foi roubada, etc. Tem que ser o suficiente. Mas vamos supor que, no geral, a sua propensão de perda seja menor do que do que você está ganhando, né? No caso, seu float, que é basicamente, em seguros, é basicamente dinheiro de graça que você está recebendo sem fazer nada, porque enquanto as pessoas não tiverem acidentes ou carros roubados, você não paga nada. Você só paga quando der merda. Seguro é isso. Então você é seguro de incêndio numa empresa. Só quando ter fogo na empresa que você vai pagar. Obviamente, se cair um meteoro, não vai ser. Você não vai pagar seguro. É claro, depende da estrutura do seguro e tal, né? Mas no fim, tu tem que avaliar um preço. Uma política de preço correta nesse contexto, né? Então, basicamente isso. Ele disse que valor intrínseco da empresa, de uma forma diferente, né? É o valor da empresa privada no seu valor presente, que eu já mostrei como calcula na última aula, também eu vou falar sobre na próxima. Seu valor presente agora versus o futuro. É a sua relação de fluxos de caixas atuais a uma certa taxa de desconto versus o futuro, né? Quanto a empresa vende agora versus o futuro. É isso. É assim que se calcula o valor de uma empresa. Eles falam sobre return. Um cara fala que tem uma empresa específica no setor de energia da Berkshire Hathaway tinha um retorno de ativos tangíveis físicos muito baixo. E eles questionaram isso. Então eu vou falar primeiro o que é isso, né? Pra quem quiser tirar um print, já tô colocando aqui. Eu vou apagar aquela parte ali de cima. Tem assets tangíveis e não tangíveis numa empresa. Então, por exemplo, um asset não tangível na Nintendo é o Pikachu, por exemplo. O Pikachu ele não existe, ele é um IP, ele é uma propriedade intelectual da Nintendo. Ele não existe, mas é um asset não tangível da Nintendo. A fábrica da Nintendo, onde os desenvolvedores trabalham, etc., onde fabrica produtos, é um asset tangível da Nintendo. Então já deu pra ver como funciona. Tem uma equação chamada rota, mas não é a rota que você está pensando. Então essa equação rota, ela é o retorno on tangible assets, em assets tangíveis, que é o net income, ou lucro líquido, pela média total de ativos tangíveis. Então, net income é o lucro líquido, sempre que eu confundo income, né, com faturamento, mas é lucro líquido, depois de impostos e todos os pormenores que você tem que pagar, e média de assets tangíveis, né, média, que é uma divisão de assets tangíveis na empresa, vezes 100, é claro, para você pegar a porcentagem. Vamos supor, para razões de exemplo, né, que nesse caso eu acho que é abaixo de 4% que ele falou. Vamos supor que você tenha uma empresa com um lucro ali de 800 mil por ano, né? Ou por mês, não importa. 800k dividido por 5 milhões de dólares nesse caso. Isso vai dar 16%, 0,16, né? 16% de assets tangíveis, né? De retorno em assets tangíveis. Aqui é o lucro líquido, aqui são os assets tangíveis da empresa, né? Como eu já dei no exemplo do Pikachu ali. Que tem, no caso do Pikachu seria um asset não tangível.
Então, e esse valor de assets intangíveis é importante? É importante sim ter uma relação boa de assets tangíveis, mas não em todas as empresas. Tanto que o próprio Buffett e Munger dizem, ambos, né, que é importante você ter uma relação de assets tangíveis na empresa. Só que depende do setor. Nesse setor específico de energia, com uma intensividade de capital maior e outros pormenores, até eles falam para dos gestores dessa empresa em questão, que eu não lembro o nome, falar sobre isso. Eles dizem que essa questão de assets tangíveis não é importante em relação ao futuro, prospecto de futuro de vendas da empresa e de retorno de lucro. No fim, o que importa, cara, para a empresa é o que ela vende, o que ela lucra, o cash flow. Então, essa equação é importante de retorno de assets tangíveis? Sim. Porém, você desmembrar uma empresa só por conta que ela tem um retorno de assets tangíveis baixo, como no caso dessa, o setor de energia, que é extremamente de capital intensivo em capital, né? E que retornos tem flutuações cíclicas que podem ser maiores e menores dependendo do momento, né? Preço de matéria-prima, etc. Não é algo justo, né? Então eles dizem que essa afirmação do cara não era exatamente justa com a empresa em relação a isso, né? Com essa empresa específica, parte da Berkshire Hathaway. Eles falam do Brasil, palestra de 2014, no final. Eu não lembro exatamente do nome que o cara citou. Jorge Coelho, alguma coisa assim. Ele citou alguns caras do Brasil como extremamente bons, assim, em remoção de custo desnecessário e coisas do tipo, né? E que eles podiam muito aprender com alguns caras do Brasil que tá em algum mercado que eles estavam falando ali que eu não exatamente entendi qual é. Outra coisa que o Munger diz no final é que não é uma tragédia para empresas bem-sucedidas terem uma taxa de retorno baixa. Então, às vezes, uma empresa que está crescendo, ela cresce e começa a ganhar muito dinheiro muito rápido. Então, ela tem uma taxa de crescimento muito rápido. E com o tempo, depois que ela tá, tipo, já é uma empresa que vale talvez bilhões, ela tem um retorno decrescente. Não o suficiente para quebrar a empresa, mas no sentido de que ela não tá crescendo quanto antes. Isso é normal até em países, cara. Tu acha que a China, ela tá crescendo na mesma passo que quando ela tava na merda? Ou o Japão, ou Singapura? Tem uma hora que você entra num platô, né? Que quem tava na merda, países, né? Eles crescem, ficam desenvolvidos e a taxa de crescimento diminui. Assim, de empresas também tem aspectos assim, né? Obviamente crescer cada vez mais, mas obviamente tu crescer uma empresa megalomaníaca de grande como a Berkshire Hathaway a taxa de crescimento é muito menor do que empresas emergentes. Você tem uma mudança grande, mas obviamente o quanto que eles fazem de dinheiro é muito menor. Então, no geral, é isso. A gente foi até 2014. De todas as aulas até agora do Buffett, do Menger, né, de Berkshire Hathaway, a gente foi de 97 até 2014. Eu creio que isso é substancial, pela glória de Deus, né? Que a gente já avançou tanto. E é isso. Então que, graças a Deus, a gente já tá quase chegando no nosso objetivo, que é até 2025, né? Que eu creio que foi a última palestra. Porque eu creio que a gente aprende muito com ambos, né? Embora o Munger já se foi. Então era isso, até o próximo episódio.